reencontros inesperados e sentimentos à flor da pele. O público pode se preparar para uma sequência de cenas marcadas por emoção, intrigas e a luta constante entre passado e presente. Entre os destaques estão o retorno impactante de Bárbara ao Brasil, o conflito interno de Marlon diante de dois amores, a ousadia de Léo em trazer um novo projeto para Samuel, além de momentos tensos envolvendo Rosa e Jaques, que expõem velhas feridas nunca cicatrizadas. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima segunda-feira, 15 de setembro, prometendo prender os telespectadores diante da TV com tramas que misturam paixão, vingança e memórias dolorosas. Marlon dividido entre Cami e Bárbara. O episódio começará com Marlon pedindo uma conversa séria com Cami. O jovem, que vinha construindo um relacionamento promissor com a moça, decide ser honesto e admitir que precisa de tempo para refletir sobre o noivado. Cami, você sabe o quanto eu te respeito, mas acho que a gente precisa dar um passo atrás antes de dar dois pra frente. O noivado eu quero adiar um pouco. Não é justo com você se eu tiver dúvidas dentro de mim, confessará ele com um olhar baixo. Cami, surpresa e abalada, tentará conter as lágrimas. Dúvidas, Marlon? A gente vinha planejando tudo, e agora você me fala isso. Ele segura as mãos dela, tentando explicar. Não é sobre você, é sobre mim. Eu tô confuso, preciso ser justo com a gente. Eu não quero te machucar, mas não posso fingir que tô pronto se ainda não tenho certeza. Pouco depois, o destino pregará uma peça ainda maior. Bárbara, ex de Marlon, reaparecerá repentinamente no Brasil. Determinada, ela fará questão de deixar claro que voltou para ficar. Voltei de vez, Marlon. O Brasil é meu lugar, e eu não vou mais embora. A minha vida é aqui, e eu quero reconstruir tudo que deixei para trás, dirá ela com firmeza. O impacto será imediato. Marlon, mesmo afirmando a Bárbara que já está envolvido com Cami, não conseguirá esconder a inquietação. Eu tenho uma vida com a Cami agora. Eu escolhi seguir em frente. Mas Bárbara, segura de si, sorrirá de canto. A vida é cheia de escolhas, Marlon. E às vezes a gente percebe que fez a errada. Eu não tô aqui só de passagem, não. Vim porque ainda existe muito entre nós dois. Esse embate emocional abrirá espaço para um triângulo amoroso cheio de tensão, onde o passado e o presente colidirão de maneira inevitável. Léo, Samuel e a nova coleção. Enquanto isso, em outro núcleo da trama, Léo decidirá colocar sua criatividade em prática. Com a ajuda de Yara, ele prepara uma apresentação especial para Samuel, apresentando a ideia de lançar uma coleção de roupas customizadas que promete mexer com o mercado da moda. Na reunião, Léo estará entusiasmado. Samuel, eu pensei em algo diferente, algo que vai marcar a identidade da nossa marca. Não é só roupa, é expressão. Eu quero que cada peça conte uma história, que o cliente sinta que está levando um pedaço único, personalizado. Yara complementará. A ideia é ousada, mas tem muito potencial. Hoje em dia as pessoas não querem só consumir moda, elas querem se ver nela, se sentir representadas. Samuel ouvirá atento, um tanto desconfiado a princípio, mas não esconderá o interesse. Vocês dois têm uma visão moderna. Customização é tendência, mas precisa de estrutura. Eu quero ver isso no papel, quero protótipos. Se conseguirem me convencer de que dá para transformar isso em algo grande, eu topo investir. Esse novo arco trará leveza e criatividade para a novela, equilibrando os dramas familiares com os sonhos de jovens artistas e empreendedores. Peter e Nina, uma parceria inesperada. Enquanto o mundo gira em torno das paixões e dos negócios, Peter se aproximará de Nina, sugerindo que ambos se apoiem em seus projetos pessoais. Nina, a gente pode se ajudar. Eu tenho experiência em coisas que você ainda está começando, e você tem uma visão que eu já perdi com o tempo. Se a gente unir forças, os dois ganham, proporá ele. Nina, que vinha enfrentando dificuldades e incertezas, encontrará em Peter uma espécie de porto seguro. Eu não sei se consigo confiar em mais alguém nesse momento, mas você fala com tanta sinceridade que eu quero acreditar. Essa nova aliança despertará curiosidade nos telespectadores, que tentarão adivinhar se a relação seguirá apenas no campo profissional ou se evoluirá para algo mais íntimo. Bárbara e Ryan, uma aproximação inesperada. Determinada a retomar sua vida no Brasil, Bárbara também se permitirá novas experiências. Em uma atitude ousada, convidará Ryan para sair. Você me parece alguém divertido, Ryan. Que tal a gente se encontrar, sair um pouco, dançar? Ryan, surpreso, aceitará de imediato, sem imaginar a confusão que esse encontro poderá causar. A cena seguinte mostrará os dois em um forró animado, rindo e dançando juntos, sem notar que Marlon e Cami chegariam ao mesmo local. O clima ficará tenso quando Marlon der de cara com Bárbara nos braços de Ryan.
A câmera focará no olhar de choque de Marlon, dividido entre a raiva, o ciúme e a confusão emocional que já vinha carregando desde o reencontro com a Escame por sua vez. Perceberá tudo e ficará visivelmente desconfortável. Felipa, Isabela e o peso das ausências. No meio de tantos dramas, Felipa mostrará preocupação com a falta de notícias de Nina, temendo que algo ruim possa ter acontecido. Essa menina some e não dá um sinal de vida, eu fico com o coração apertado. Para piorar, Felipa receberá uma mensagem inesperada de Isabela pedindo dinheiro. A situação a deixará aflita, dividida entre ajudar e desconfiar das intenções da jovem. O porquê será que ela tá pedindo isso agora? O que será que aconteceu de verdade? Refletirá. Esse dilema colocará Felipa em mais um ponto de tensão na trama, já que sua boa vontade pode acabar se transformando em armadilha. Rosa, Jaques e as memórias de Abel. Um dos momentos mais emocionantes virá com Rosa, que em meio a lembranças do passado, entoará a música que costumava cantar para fazer Abel dormir quando ainda era bebê. A cena será carregada de emoção, mas despertará a fúria de Jaques. Nunca vou ser suficiente, gritará ele, tomado pelo ressentimento. Essa lembrança abrirá espaço para mergulhar no histórico de rivalidade entre os irmãos. Desde o início da novela, Jaques nunca escondeu a inveja que sente de Abel. Capaz de atrocidades, o vilão já chegou a sabotar o carro do próprio irmão para provocar sua morte e assumir o controle da Boaz. Agora, com Rosa relembrando momentos ternos com Abel, Jaques se verá novamente no lugar que mais odeia, o de sombra. Tudo começará quando Rosa e Felipa entrarem no quarto de Jaques. A idosa repreenderá o filho e Davi por estarem tocando guitarra em volume alto. Vocês não têm consideração nenhuma. Parece que esse quarto é um boteco. Felipa tentará aliviar a situação, sugerindo que Jaques toque uma música que agrade a mãe. Escolhe uma música, mamãe. O Jaques toca pra você. Quem sabe assim a gente acalma os ânimos. Rosa, no entanto, reclamará que ninguém ali conhece suas verdadeiras preferências musicais. Davi insistirá. Fala uma, Dona Rosa. A gente tenta, ué. Com ar nostálgico, Rosa dirá. Vingança, do Lupicínio Rodrigues. A Linda Batista cantava isso nos anos 50. Era sucesso no rádio. Eu ninava o Abel com essa música. A melodia começará a soar no quarto, trazendo lembranças carregadas de emoção. Felipa, sensibilizada, comentará. Deu até saudade do Abel agora. Nesse instante, Jaques perderá o controle. O porquê trazer Abel para essa noite, mãe? Ele já não tá mais aqui. Pra que ficar lembrando? Rosa, firme, responderá. Eu não trouxe Jaques. Ele está sempre aqui comigo, no meu coração, na minha memória. Você não entende isso? Jaques, tomado pela amargura, gritará. Claro que está. Ele sempre tá. E eu nunca vou ser suficiente, né? Nunca fui. Nem pra você, nem pra ninguém. Felipa tentará intervir, mas Rosa seguirá firme. Você sempre foi assim, meu filho. Quando parece que vamos nos entender, vem a rasteira. Você me parte o coração. A cena se encerrará com Rosa saindo chateada, deixando Jaques sozinho, tomado pela fúria e pela frustração de ser constantemente comparado ao irmão morto. Conclusão. Com esses acontecimentos, Dona de Mim se encaminha para capítulos cada vez mais densos, em que sentimentos antigos voltam à tona, novas relações se formam e a luta pelo reconhecimento e pelo amor se intensifica. O público verá personagens como Marlon, Bárbara, Cami e Raya envolvidos em um jogo de sentimentos confusos, Felipa dividida entre ajudar e desconfiar. E, acima de tudo, Rosa e Jaques protagonizando cenas que mostram como o passado continua vivo, mesmo quando se tenta enterrá-lo. A novela promete muitas lágrimas, surpresas e viradas, mostrando que no fim das contas, ninguém consegue ser dono de si mesmo sem enfrentar os fantasmas que carrega no coração. Tânia finalmente atingiu o limite. Aquela mulher contida que sempre engolia a dor se desfez. Agora, o que resta é uma sombra dela mesma, descontrolada, ferida e movida por uma fúria que ela sequer reconhece mais. E no centro dessa fúria está um nome que a atormenta como um pesadelo recorrente: Jaques. Por trás do sorriso cínico, do terno bem cortado e da fachada de homem íntegro, Jaques sempre escondeu um lado sombrio, e Tânia sabe disso. Aliás, ela viu com os próprios olhos a gravação onde ele sabota os freios do carro de Abel, colocando a vida do homem em risco apenas para encobrir seus próprios crimes. E o que ela faz com essa informação? Nada. Pelo menos, não de imediato. Chamada para depor sobre os crimes do ex-marido, Tânia se vê diante de um dilema moral. Ela poderia entregar Jaques ali mesmo, acabar com a carreira e a liberdade dele, dar um fim à hipocrisia. Mas algo dentro dela hesita.
Talvez seja o resquício de amor, talvez o medo, ou até uma última tentativa de preservar o que já foi uma relação real. Seja como for, Tânia opta pelo silêncio e paga caro por isso. Jacques, frio como gelo, não apenas despreza a tentativa de lealdade de Tânia, como a humilha publicamente. Ele devolve a aliança como quem joga fora um objeto sem valor, acelera o processo de divórcio e encerra de vez o casamento com uma frieza de cortar a alma. Para ele, ela não passa de um problema descartável. A rejeição atinge Tânia com força brutal. E é nesse momento, afundada na dor e no ódio, que ela deixa de ser a mulher submissa de antes. O amor vira desespero. O desespero vira raiva. E a raiva vira sede de vingança. É ali que nasce o plano. Tânia sabe que Jacques jamais deixaria aquele vídeo exposto. Inteligente e meticuloso como é, ele provavelmente guardou qualquer prova de seus crimes em locais seguros, longe dos olhos de qualquer um. Mas ela também sabe de outra coisa: Ricardo tem uma cópia. O advogado de confiança de Jacques, sempre bajulador, sempre servil, é seu cúmplice silencioso. Ele sabe demais. E mais importante, tem provas demais. Por isso, Tânia decide que ele será seu alvo. Ela espera a hora certa. Se mostra simpática, próxima, até amigável com Ricardo. Ele não desconfia de nada. E como desconfiaria? Para ele, Tânia ainda é a mesma mulher vulnerável e magoada, tentando se recompor depois de um divórcio traumático. Ela até o convida para um vinho à noite, fingindo que precisa de conselhos jurídicos. Ricardo, vaidoso e ingênuo, aceita sem hesitar. Cativeiro. O advogado acorda no meio da madrugada com uma dor estranha no pulso. Quando tenta se mover, percebe o impensável: está acorrentado à cama. Os braços esticados, os tornozelos presos, completamente imobilizado. O quarto está escuro, mas há uma luz baixa vindo do canto, e nela, a silhueta de Tânia aparece. Ela está diferente. O olhar é vidrado, o rosto rígido. Aquela não é a Tânia que ele conhecia. Tânia, o que está acontecendo? Ele pergunta, a voz trêmula. Ela se aproxima com calma, segura uma xícara de chá fumegante, e sorri de forma perturbadora. Você sabe exatamente o que está acontecendo, Ricardo. Cadê o vídeo? Que vídeo? O vídeo em que o Jacques aparece sabotando os freios do carro do Abel. Eu sei que você tem uma cópia. Ricardo tenta manter a compostura, mas o suor começa a brotar na testa. Ele sabe que está em apuros. Tânia, escuta, você tá nervosa. Isso tudo é um mal-entendido. Eu posso te ajudar, mas não assim. Solta isso, vamos conversar como adultos. Mas ela não quer conversar. Ela quer respostas. E quer vingança. Os minutos viram horas. Ricardo grita, implora, tenta fazer ameaças vazias, diz que ela será presa, que está cometendo um crime, mas nada disso a toca. Tânia está em outro mundo. Ela traz objetos para o quarto: gelo, fios, perfume com álcool. Mostra tudo calmamente, como se estivesse apresentando um kit de spa. Mas o que se segue é tudo, menos relaxante. Cada vez que Ricardo nega saber do vídeo, ela aperta ainda mais as correntes, joga água fria sobre ele, manipula sua mente com frases cruéis. Você sabia o que ele fez. Você deixou. Você protegeu esse monstro enquanto ele destruía vidas. Isso faz de você um monstro também. O ápice do sadismo chega quando ela traz um fraldão e o coloca ao lado da cama, à vista de Ricardo. Você vai ficar aqui até falar. E se quiser fazer suas necessidades, vai ter que usar isso. Igual a um bebê nojento. Ricardo fica em silêncio. Pela primeira vez, chora. Apesar do que faz, Tânia não está completamente indiferente. Ela também sofre. Toda a raiva que despeja sobre Ricardo é, no fundo, uma tentativa desesperada de retomar o controle sobre uma vida que Jacques destruiu. Ela não quer apenas o vídeo. Ela quer justiça, sim, mas também quer que alguém sinta na pele a impotência que ela sentiu. Sozinha, sentada no chão do quarto, ela sussurra: Eu te amei, Jacques, eu fiz tudo por você. E você me descartou como se eu fosse lixo. Ela se levanta, encara Ricardo e pela última vez pergunta: vai me dar o vídeo ou prefere passar mais uma noite acorrentado, fedendo, sendo tratado como verme que você é? Ricardo, exausto, finalmente cede. Tá bom, tá no meu e-mail. Eu mandei uma cópia pra mim mesmo. A senha é Jacques nunca soube, por favor me solta. O fim, ou só o começo? Com a senha em mãos, Tânia acessa o vídeo e o assiste novamente, desta vez com os olhos cheios de lágrimas. A cena é clara: Jacques em plena madrugada, mexendo nos freios do carro de Abel, olhando para os lados como quem tem certeza de que sairá impune. Mas agora a impunidade acabou. Tânia tem a arma que precisa. Mas mais do que isso, ela tem algo que há muito tempo havia perdido: poder.
Ela se aproxima de Ricardo, ainda preso, e diz com frieza: "Se você abrir a boca sobre isso, o próximo vídeo vai ser seu." E então, sai do quarto, tranca a porta por fora e desaparece no escuro, levando consigo não só a prova que pode acabar com Jacques, mas também o último resquício da mulher que um dia foi. O jogo virou, e a guerra está apenas começando. Dona de Mim, Bárbara choca ao reaparecer após ser expulsa dos Estados Unidos. A atleta será deportada e voltará a aparecer na trama das 19 horas da TV Globo. Depois de desaparecer logo nos primeiros capítulos de Dona de Mim, Bárbara vai reaparecer na trama em um dos momentos mais surpreendentes até aqui. A personagem, que havia partido para os Estados Unidos com o objetivo de investir em sua carreira esportiva, voltará de maneira inesperada após ser deportada. O retorno promete mexer profundamente com os rumos da novela e reabrir feridas do passado. A partida precoce. Desde a estreia da novela, Bárbara foi mostrada como uma jovem determinada e cheia de ambições. Seu grande sonho era se consolidar como atleta de alto nível, e por isso decidiu deixar o Brasil para buscar oportunidades fora do país. O público acompanhou sua despedida marcada pela emoção e pela expectativa de sucesso. Sua ausência, no entanto, deixou uma lacuna na narrativa. Personagens ligados a ela passaram a falar de sua vida nos Estados Unidos apenas em conversas breves, sem muitos detalhes. Era como se sua história tivesse ficado suspensa, aguardando o momento certo para ser retomada. A reviravolta, deportação. Esse momento chega no capítulo 118, quando o destino da personagem é revelado em tom de escândalo. A cena começa com Danilo mostrando um vídeo de telejornal que noticia a deportação de atletas brasileiros nos Estados Unidos. Entre as imagens exibidas está Bárbara, em um registro que deixa todos perplexos. O recurso de apresentar sua volta pela mídia antes de sua aparição direta em cena cria um impacto ainda maior. O público não a vê simplesmente chegando, mas toma conhecimento de sua condição por meio de uma notícia, reforçando a dramaticidade da situação. O peso do retorno. Para Bárbara, ser deportada significa mais do que voltar ao Brasil. É o fim de um sonho e a exposição de um fracasso. Depois de tanto esforço, de tantos sacrifícios e da esperança de construir uma carreira de sucesso fora do país, ela retorna marcada pela derrota. O reencontro com o Brasil, portanto, não será simples. A personagem terá que lidar com olhares de reprovação, cobranças de quem ficou para trás e até com o desprezo de pessoas que podem usar sua queda como motivo de crítica. Ao mesmo tempo, também encontrará quem a receba com carinho, oferecendo apoio nesse momento difícil. Essa mistura de julgamentos e acolhimento deve render fortes conflitos nos próximos capítulos. Conflitos reacendidos. A volta da personagem não afeta apenas sua própria trajetória, mas também repercute em outros núcleos da trama. Relações familiares. Sua partida deixou ressentimentos em quem se sentiu abandonado. Agora, ela terá de lidar com as consequências dessa escolha. Romances interrompidos. Antigos amores podem ressurgir, mas debaixo de um novo contexto, já que ela volta em condição de vulnerabilidade. Rivalidades. Inimigos antigos certamente usarão a deportação como arma para atacá-la e desestabilizá-la. Esses elementos somados garantem que sua reaparição não será apenas um detalhe, mas um motor de novos desdobramentos na novela. O simbolismo. Mais do que uma reviravolta dramática, a história de Bárbara também carrega simbolismos sociais. Ao mostrar a personagem deportada, Dona de Mim toca em questões ligadas à busca por oportunidades no exterior, às dificuldades de imigrantes e à frustração de sonhos que não se concretizam. A trama reforça o tema central da novela, a luta por identidade, reconhecimento e pertencimento. Bárbara volta para casa não como uma vencedora, mas como alguém que terá de se reconstruir. Essa trajetória de queda e possível recomeço é um dos pontos mais fortes da dramaturgia. Expectativa do público. A volta de Bárbara já gera grande repercussão entre os telespectadores. Nas redes sociais, fãs discutem os rumos que a personagem poderá seguir. Alguns acreditam que ela tentará reconstruir sua carreira esportiva no Brasil. Outros acham que pode se reinventar em outra área, abandonando o esporte de vez. Há quem especule que a frustração possa transformá-la em uma antagonista, mexendo ainda mais com a dinâmica da trama. Independente do caminho escolhido pelos autores, a reaparição da personagem é vista como uma das viradas mais aguardadas da novela. Um novo ciclo. O capítulo 118 marca o início de uma nova fase de Dona de Mim. A volta de Bárbara não apenas preenche uma lacuna deixada desde os primeiros episódios, como também abre espaço para novos conflitos, dilemas e reviravoltas.
A novela, conhecida por equilibrar emoção, drama e crítica social, ganha com esse retorno um fôlego renovado. O público pode esperar cenas intensas, diálogos fortes e embates que vão mexer com vários personagens ao mesmo tempo. O que vem por aí? O futuro de Bárbara ainda é incerto, mas é exatamente essa incerteza que torna sua presença tão valiosa para a trama. Ela pode buscar redenção, pode enfrentar rejeição ou até surpreender com uma guinada inesperada. O que está claro é que sua volta será um divisor de águas, movimentando o enredo e prendendo a atenção da audiência. Na trama, Crime de Abel volta à tona e muda o destino de Sofia em Dona de Mim. O julgamento que abalou a família Boaz e colocou em xeque a vida da pequena órfã. Na trama das 19 horas da TV Globo, Dona de Mim, o público vai presenciar uma das sequências mais emocionantes e decisivas da novela. O julgamento que decidirá o futuro da pequena Sofia, a órfã criada sob as asas da família Boaz, mas cujo destino será marcado por uma revelação explosiva sobre o passado sombrio de Abel Boaz, o patriarca que já não está mais vivo, mas continua assombrando os rumos da narrativa. A audiência que parecia ser apenas mais um procedimento burocrático se transforma numa bomba emocional, jurídica e moral, trazendo à tona não apenas os erros cometidos por Abel, mas também a fragilidade das relações construídas em cima de uma mentira. O passado de Abel. O crime que contaminou tudo. Abel Boaz sempre se apresentou como um empresário íntegro, um homem de negócios respeitado e um pai de família exemplar. Porém, por trás da fachada imponente, ele escondia um segredo terrível. Para registrar Sofia como sua filha legítima, Abel teria recorrido à falsidade ideológica. O processo de adoção nunca existiu de fato. Documentos foram adulterados, assinaturas falsificadas e a verdade biológica da menina foi enterrada sob um mar de papéis forjados. Para a sociedade, Sofia era filha de Abel, mas na realidade, a relação jurídica nasceu de um crime. Essa mancha, até então encoberta, volta com força no processo atual pela guarda da menina. É justamente esse passado criminoso que o juiz usará como base para desmontar as pretensões da família Boaz. A disputa judicial. Vivian no centro da batalha. Na audiência decisiva, a advogada Vivian, que representa a família Boaz, tenta com todas as forças convencer o juiz de que, apesar dos erros de Abel, seus filhos, Davi, Samuel e Leona, têm o direito e a legitimidade de cuidar de Sofia. Vivian argumenta que Wanderson, outro possível tutor, abandonou a menina sem deixar rastros, fugindo de suas responsabilidades. Assim, para ela, o caminho natural seria conceder a guarda à família que já convive com Sofia, que lhe deu lar, afeto e cuidados ao longo dos anos. Mas os argumentos da advogada não encontram eco no coração e na mente do magistrado. A fala do juiz, a árvore envenenada. O juiz Gomes, após ouvir as partes, ergue a voz de maneira solene e surpreendente. Ele relembra o crime de Abel e introduz uma metáfora que cai como um raio no tribunal. Acontece, doutora, que esse processo de adoção nasceu contaminado por um erro. Um crime de falsidade ideológica, na verdade. É o que chamamos de teoria da árvore envenenada. Todo fruto nascido desta árvore será podre. A sala fica em silêncio. Davi baixa os olhos, sentindo o peso da acusação contra o pai. Samuel leva a mão à cabeça, incrédulo. Leona, com os olhos marejados, tenta compreender como tudo pode desmoronar tão rapidamente. A decisão inesperada: nenhum filho de Abel poderá ser tutor. Com a mesma firmeza, o juiz decreta que nenhum dos filhos de Abel poderá assumir a tutela de Sofia. Por isso, não reconheço a relação socioafetiva dos requerentes, que só existe por conta do crime praticado pelo pai. A decisão é uma verdadeira bomba. O que parecia ser apenas uma formalidade se transforma em uma ruptura definitiva. A família Boaz, que acreditava poder manter Sofia sob sua proteção, vê o sonho escorrer pelos dedos. O público, diante da televisão, sente a dor compartilhada dos personagens. O olhar vazio de Davi, o desespero silencioso de Samuel e a fragilidade da própria Sofia, que segura sua boneca preferida, sem entender por que tantos adultos discutem sobre sua vida. A morte da primeira esposa de Abel. Um segredo revelado. Enquanto o tribunal se ocupa do destino de Sofia,
outra revelação paralela vem à tona e promete sacudir ainda mais a história. Durante investigações paralelas, descobre-se que a primeira mulher de Abel pode não ter morrido de causas naturais, como se acreditava. Exames e laudos médicos recentes apontam para irregularidades. A médica Rosa comunica a descoberta a Filipa, que entra em choque. A sombra de Abel cresce ainda mais. O homem que já está morto se transforma em uma presença maligna constante, influenciando não apenas o presente, mas também o passado da trama. O momento de coragem de Leona. No auge da audiência, quando a decisão do juiz parece irreversível, uma voz feminina se ergue inesperadamente. Leona Larissa da Silva Sena, babá e amiga de Sofia, pede a palavra. Com todo respeito, Excelência. Como é que diz? Pela ordem. O juiz, surpreso, pergunta quem ela é. Leona responde com firmeza. Sou a babá da Sofia. E eu posso pedir a guarda dela. O tribunal se espanta. Davi e Samuel olham para Leona sem acreditar. O magistrado questiona se ela tem noção do que está pedindo. Leona, com lágrimas nos olhos, responde. Tenho, sim, Excelência. A Sofia e eu temos uma relação muito próxima, por isso peço a guarda. Essa cena, que vai ao ar no capítulo 116, promete entrar para a história da teledramaturgia brasileira como um dos momentos mais emocionantes e inesperados. A dimensão humana, o que está em jogo. A disputa pela guarda de Sofia não é apenas um processo judicial. É uma batalha que mexe com sentimentos profundos. O amor, a lealdade, a justiça e a busca por pertencimento. A pequena, que já perdeu tanto na vida, agora enfrenta mais uma incerteza. O público se pergunta: quem realmente poderá dar a ela não apenas um teto, mas também carinho, estabilidade e futuro? Leona surge como uma candidata improvável, mas sincera. Sua relação com a menina não foi construída sobre papéis falsos ou heranças familiares, mas sobre afeto diário, cuidado e presença. As consequências para a trama. Essa virada narrativa abre novas portas para a Dona de Mim. Davi e Samuel precisarão lidar com a vergonha do legado paterno e encontrar novos caminhos para reconstruir suas vidas. Vivian, a advogada, enfrentará críticas por não ter conseguido garantir a vitória da família Boaz. Filipa, ao descobrir segredos da morte da primeira esposa de Abel, será jogada em um turbilhão de dilemas. Leona pode se transformar em protagonista inesperada, conquistando o direito de criar Sofia. A novela, assim, ganha novo fôlego, trazendo debates sociais e jurídicos que ultrapassam a ficção. Reflexão social, quando a lei e o afeto entram em conflito. A cena também gera reflexão. Até que ponto a lei deve prevalecer sobre o afeto? A árvore envenenada de Abel contamina a relação de seus filhos com Sofia, mas será justo que a menina seja arrancada das pessoas com quem criou laços? Por outro lado, como ignorar um crime tão grave? A novela mostra que a vida real também é feita de decisões duras, onde justiça e emoção nem sempre caminham juntas. Conclusão. No universo de Dona de Mim, o passado de Abel continua sendo um fantasma que não descansa. Seu crime ecoa no presente, moldando destinos, destruindo sonhos e, paradoxalmente, abrindo novas possibilidades. A audiência da guarda de Sofia ficará marcada como um divisor de águas, não apenas para a trama, mas também para o coração dos telespectadores, que verão na luta de Leona um sopro de esperança em meio ao caos. No fim, o que está em jogo não é apenas a lei, mas também a capacidade de amar, de proteger e de recomeçar. Samuel dá a volta por cima, destrói Jaques e assume a presidência da Boaz. Uma reviravolta devastadora vai mudar o rumo da novela para sempre. Samuel, o rapaz certinho que herdou os sonhos de Abel, finalmente vai virar o jogo contra o maior inimigo da sua família, Jaques. O vilão, que até então parecia intocável, será desmascarado em uma sequência eletrizante de traições, revelações e justiça. Tudo começará quando Ricardo, cansado de ser manipulado, decidir entregar o comparsa. O momento da virada será de tirar o fôlego. Ricardo vai surgir em uma cena carregada de tensão.
revelando provas que incriminam Jaques não apenas pelos desvios na Boaz, mas também pelo crime mais sombrio de todos, a morte de Abel. Depois de anos sendo humilhado, enganado e colocado de lado, Samuel assumirá o posto que sempre deveria ter sido dele, a presidência da Boaz. A decisão virá após uma votação emocionante, onde funcionários e acionistas vão escolher de que lado estão. Enquanto Jaques perderá apoios 1 a 1, Samuel será aclamado como o verdadeiro herdeiro moral e ético de Abel. Com seu jeito firme, mas humano, Samuel mostrará que é capaz de liderar e transformar a empresa em algo muito maior do que uma simples fábrica de roupas. Ele fará da Boaz um símbolo de esperança, trabalho digno e oportunidades. Mas as surpresas não param por aí. Samuel, tomado pela confiança e pelo novo rumo de sua vida, vai preparar um momento inesquecível para Leona. Em uma cena romântica e arrebatadora, ele pedirá a amada em casamento diante de todos, emocionando até mesmo os mais céticos. Para provar o quanto acredita nesse amor, Samuel dará a Leona um presente milionário, uma parte das ações da Boaz, garantindo que ela será sua parceira não só na vida, mas também nos negócios. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. A notícia do casamento cairá como uma bomba, principalmente para os inimigos do casal, que verão a felicidade dos dois como uma afronta. Mas Samuel e Leona estarão determinados a viver esse amor acima de qualquer ameaça. O casamento se transformará em um verdadeiro evento da cidade. Fogos de artifício iluminarão o céu, a orquestra tocará músicas emocionantes e todos os convidados ficarão boquiabertos com a grandiosidade da festa. Leona entrará deslumbrante, enquanto Samuel não conterá as lágrimas ao vê-la caminhar em sua direção. A cerimônia será marcada por emoção, aplausos e promessas de um futuro de vitória. E ao final, quando o casal trocar alianças, o público terá a sensação de que o ciclo de dor e injustiça finalmente começa a se encerrar. Enquanto Samuel celebra seu amor e sua nova fase como presidente da Boaz, Jaques viverá o pior momento de sua vida. Traído por Ricardo e encurralado pela polícia, o vilão será preso em uma cena que promete ficar marcada na memória do público. Furioso, ele não acreditará que alguém tão próximo tenha virado contra ele. As algemas em seus pulsos simbolizarão não apenas sua queda, mas também a justiça finalmente alcançando aquele que destruiu tantas vidas. Dentro da viatura, Jaques prometerá vingança, gritando que um dia voltará para acertar as contas. Mas ao contrário do que sempre aconteceu, agora ele estará realmente impotente, e Samuel terá a chance de reconstruir tudo o que foi destruído. A cena em que Ricardo entrega Jaques será eletrizante. O rapaz, tremendo de medo, aparecerá com documentos, gravações e testemunhas prontas para depor contra o vilão. Em uma virada impressionante, ele mostrará que não aguenta mais viver nas sombras e decidirá limpar sua consciência. Chega, Jaques. Você acabou com a vida do Abel, tentou destruir a Boaz, usou todo mundo como marionete. Mas agora acabou. Você vai pagar, gritará Ricardo em um momento que deixará os espectadores arrepiados. O vilão, sem saída, tentará reverter a situação acusando Ricardo de traição. Mas será tarde demais. A máscara de Jaques finalmente cairá. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, o público será surpreendido por uma das cenas mais aguardadas e impactantes da trama. Mesmo após a sua morte, Abel continuará exercendo um papel fundamental na história, aparecendo em momentos que vão ultrapassar a barreira entre realidade e sonho. O reencontro dele com Sofia marcará não apenas a trajetória da menina, mas também trará um dos pontos altos da novela, reforçando a mensagem de que o amor verdadeiro nunca desaparece, apenas se transforma. Desde a partida de Abel, Sofia vinha enfrentando uma sensação constante de vazio.
A ausência do pai pesava sobre seus ombros, e apesar do carinho de quem assumiu sua guarda, a garotinha não conseguia deixar de sentir medo e insegurança. Esse estado emocional será explorado pela novela com delicadeza, mostrando os efeitos profundos da perda em uma criança. Porém, em uma noite aparentemente comum, tudo mudará. Sofia adormecerá e em sonho encontrará Abel em um ambiente sereno, iluminado por uma atmosfera que transmite calma e proteção. O encontro será construído com riqueza de detalhes. O olhar do pai transmitirá paz, enquanto o sorriso carregará ternura. A menina, ao ver Abel diante de si, correrá em sua direção, tomada por um misto de surpresa e alegria. O abraço que compartilharão será longo, apertado, carregado de saudade e de tudo que ficou por dizer. Nesse momento, Abel conversará com Sofia. Com voz suave e firme, ele a tranquilizará, reforçando que nunca a abandonará de verdade. Explicará que sua presença não se limita ao corpo físico e que, mesmo invisível aos olhos, continuará acompanhando cada passo da filha. Para a garotinha, essas palavras terão o efeito de um bálsamo. O medo de estar sozinha dará lugar a uma sensação de acolhimento e segurança, como se finalmente pudesse descansar seu coração. A cena ganhará ainda mais profundidade com a aparição de um pequeno objeto, um dedal. Antes mesmo de despertar, Sofia verá o dedal no chão do sonho, exatamente como o pai havia lhe dado em vida. Abel lembrará à filha o significado daquele presente. Assim como o dedal protege o dedo de quem costura, ele será sempre o escudo dela contra a dor e o abandono. O gesto simples de segurar o dedal se transformará em símbolo de coragem, uma lembrança concreta de que ela é mais forte do que imagina. Quando acordar, Sofia não terá dúvidas de que o encontro foi mais do que um sonho. No quarto, encontrará de fato o dedal, como se tivesse atravessado o limite entre a imaginação e a realidade. Esse detalhe deixará a cena envolta em mistério, levantando a pergunta: teria sido apenas fruto da mente da menina ou uma manifestação espiritual do amor paterno? A novela deixará essa resposta em aberto, convidando o público a refletir. O impacto do reencontro será imediato. Sofia acordará diferente, com uma nova energia. Seus olhos brilharão de um jeito que não acontecia há tempos. Quem estiver ao seu redor perceberá rapidamente a mudança. A menina se mostrará mais confiante, menos assustada, mais disposta a enfrentar os desafios. Será como se, de repente, tivesse recuperado uma parte de si mesma que estava perdida desde a morte do pai. Esse novo comportamento trará consequências para a trama. A menina passará a interagir com mais firmeza, expressando opiniões e tomando pequenas decisões que demonstrarão amadurecimento. Personagens próximos ficarão intrigados com a transformação e buscarão entender de onde vem tanta força. O dedal, guardado com carinho, servirá como pista. Para Sofia, o objeto será um amuleto. Sempre que sentir medo, ela o segurará nas mãos e lembrará das palavras de Abel. Mais do que emocionar, a cena servirá para reforçar a temática central da novela, o poder da memória e do amor como motores da vida. O reencontro entre pai e filha mostrará que, mesmo diante da dor, ainda é possível encontrar conforto em lembranças e símbolos. A mensagem será clara: a morte não é o fim quando existe um vínculo verdadeiro. Abel, que antes era visto pelo público como um homem firme, se revelará agora em sua faceta mais espiritualizada. O personagem, mesmo morto, continuará sendo peça-chave da narrativa. Sua presença em sonhos de Sofia mostrará como ele permanecerá sendo um guia, um farol que ilumina o caminho da filha mesmo à distância. Essa construção narrativa permitirá que o público viva duas experiências ao mesmo tempo: a tristeza da perda e a beleza do reencontro. Já Sofia será profundamente transformada por esse contato. A novela a mostrará mais madura, com uma visão renovada da vida. O reencontro com o pai funcionará como um rito de passagem, marcando o início de uma nova fase em sua jornada. A menina, antes marcada pelo medo de abandono, passará a enxergar a si mesma como alguém capaz de enfrentar desafios, inspirando não apenas os personagens da trama, mas também quem assiste. Os desdobramentos desse momento serão sentidos ao longo dos capítulos seguintes. A cada nova dificuldade, Sofia recordará as palavras do pai e encontrará força para resistir. O dedal surgirá em momentos-chave, sempre como lembrete da coragem e da proteção que Abel lhe transmitiu. A novela transformará esse pequeno objeto em um dos símbolos mais marcantes da trama, capaz de carregar consigo todo o peso da emoção construída. O público, por sua vez, acompanhará cada detalhe com emoção. A cena do reencontro tem potencial para se tornar um dos pontos altos de Dona de Mim, sendo lembrada por muito tempo. O carinho entre Abel e Sofia, o simbolismo do dedal e a força da mensagem transmitida tocarão profundamente o coração dos telespectadores, que
que verão no momento uma verdadeira lição sobre amor e esperança. E a novela não deixará de explorar as reações de outros personagens. Quem convive com Sofia perceberá o quanto ela mudou, e alguns até sentirão ciúmes da ligação espiritual que a menina ainda mantém com o pai. Outros, no entanto, ficarão emocionados com a transformação, reconhecendo que o reencontro foi um divisor de águas em sua vida. Essa nova dinâmica abrirá espaço para novas tramas e conflitos, enriquecendo ainda mais a narrativa. No fim das contas, o reencontro entre Abel e Sofia se tornará muito mais do que uma cena bonita. Ele representará o coração da novela, sintetizando sua mensagem central: o amor não se apaga. Ele pode mudar de forma, pode deixar de ser físico, mas continuará existindo enquanto houver memória, afeto e lembrança. E é justamente essa permanência que dará à trama um toque de humanidade e profundidade que a distinguirá das demais. Com isso, Dona de Mim reafirmará seu lugar como uma novela que não tem medo de emocionar e de mergulhar em temas universais. O reencontro entre pai e filha será, sem dúvida, um marco, mostrando que a televisão pode ser palco não apenas de conflitos e reviravoltas, mas também de momentos de poesia, ternura e reflexão.